A gente segue falando sobre esse assunto agora, porque para discutir, então, esse crescimento do BPC e o peso do benefício nas contas públicas, eu converso agora com o Gessner Oliveira, sócio da GO Associados, ex-presidente também do CAD, ex-secretário do Ministério da Fazenda. Muito bem-vindo, Gessner. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Boa tarde. Muito boa tarde, Muriel. Um prazer conversar com você, conversar com os espectadores do CNN. O prazer é nosso. Eu gostaria muito de te ouvir diante desse cenário que a gente tem aqui, porque no fim das contas é um cenário em que não é na verdade, possível retirar esse benefício, que a gente sabe que é necessário, mas ao mesmo tempo a gente está com uma questão fiscal complicada em que o BPC continua sendo pago e cada vez mais. Qual é o caminho na sua avaliação diante aí desse cenário? Olha, Muriel, você levantou muito bem, acho que a matéria levanta os principais fatores, muitos deles apontados aí pelo ministro Anastasia. Na verdade, o programa é legítimo, você está ajudando pessoas pobres ou com um problema de deficiência grave que impede que elas tenham uma renda mínima para sobreviver. Então, ninguém está discutindo a legitimidade do programa. Mas, como qualquer programa social, é muito importante que ele seja sustentável. Os dados que você mostrou sugerem que esse programa não está sustentável, quer dizer, ele tem um crescimento muito superior à receita, ao crescimento do PIB, à capacidade fiscal de mantê-lo, porque igualmente importante de um programa é você conseguir mantê-lo, dar segurança de fato para as pessoas. Então, o caminho a ser feito, que aliás vale para outros programas sociais, é uma revisão de critérios, para ver se realmente os critérios que estão sendo aplicados são justos do ponto de vista de prioridade. Quer dizer, é claro, nós gostaríamos de ampliar ao máximo todas as deficiências, etc., etc., mas é preciso estabelecer determinados critérios para que a gente realmente garanta que aquelas pessoas em clara vulnerabilidade possam ser atendidas e que o programa não termine por comprometer o ajuste fiscal. Todos sabemos a dificuldade de fechar as contas. Portanto, é preciso muito critério, uma noção de prioridade, e eu acho que vai ser necessário rever aquilo que foi estabelecido, quer pelo legislador, quer pelo judiciário, e tem fatores estruturais que realmente fazem parte das tendências demográficas do país. O país está envelhecendo, então isso é um fato. Mas algumas concessões talvez possam ser revisadas à luz de um critério de justiça e de eficiência. Pois é, ao mesmo tempo a gente tem aí o Ministério falando que essas revisões elas são feitas de forma periódica, mas ainda assim parece que está realmente difícil de acompanhar esse aumento crescente, né? Claramente vai ser difícil acompanhar, inclusive no futuro. Existiram inclusive discussões de que o orçamento mesmo de 2025 também não está contando com todos os gastos que vão ter que ser feitos do BPC para o BPC agora nesse ano. Como é que você enxerga também esse cenário, Gessner? Olha, de fato, porque uma parte vem das demandas judiciais e muitas dessas demandas judiciais é difícil prever exatamente. Isso significa que é preciso ter uma margem de segurança na projeção de gastos necessários para fazer frente às obrigações. Algumas são obrigações que precisam ser enfrentadas, quer dizer, por lei, elas precisam ser pagas, mas simultaneamente essa maior margem de segurança precisa conter gastos em outros itens e, ao mesmo tempo, simultaneamente, ser mais rigoroso na concessão dos benefícios. De novo, não se trata de negar benefícios a segmentos vulneráveis da população, mas trata-se, isso sim, de garantir que o programa tenha sustentabilidade, coisa que, pelo desempenho dos últimos anos, isso está sendo ameaçado. Esse é um programa que está fora de controle, crescendo a taxas muito superiores àquelas que o governo consegue pagar. E, ao mesmo tempo, a gente acompanhou no ano passado um esforço por parte do governo federal apresentando aí alguns ajustes fiscais
E aí, especificamente, o BPC ficou de fora, né? A gente viu um BPC mais flexível, o Congresso mesmo, a gente está adiante, e eu sei que falta mais de um ano aí para a eleição, mas a gente sabe que mexer com um benefício que é tão importante, relevante para a população, é uma coisa que políticos, quanto mais próximo da eleição, gostariam de evitar, então a gente sabe que é um cenário difícil, mas ainda assim não foi discutido, o BPC ficou de fora dessa discussão do ajuste fiscal ainda assim, apesar do governo federal ter apresentado esse cenário de realmente fazer essa movimentação. Como é que você está enxergando também esse cenário, olhando agora para esse ano, esse restante de ano de 2025, olhando para 2026, que a gente sabe que é ano eleitoral, dificilmente algo vai mudar, e aí a gente vai vendo um estrangulamento realmente desse orçamento. E aí, chega 2027, a gente vai ficar com essa dúvida de o que vai ser feito, levando em consideração que a quantidade de pessoas que precisam ser beneficiadas pelo BPC não está diminuindo, pelo contrário. Uhum. Exatamente, Muriel. Eu acho, infelizmente, qualquer ajuste fiscal em qualquer país do mundo requer muita coragem. E, ao mesmo tempo, a coragem de você colocar limites. Não é simpático, obviamente, não é um discurso que um político em ano eleitoral queira fazer, dizendo, olha, eu vou estabelecer critérios mais rigorosos, etc. Mas tudo indica, a julgar pelos fatores que foram elencados, que alguns desses fatores podem ser revistos sem comprometer a essência do programa. Quer dizer, a essência do programa é realmente atender aquelas pessoas com mais idade, acima de 65 anos, com invalidez, ou seja, com incapacidade laboral. Quer dizer, essas pessoas não conseguem ganhar o sustento mínimo para sobreviver. É possível manter a essência do programa, mas sendo um pouco mais rigoroso, por exemplo, nas avaliações das deficiências, ser mais rigoroso num diálogo com o judiciário, no sentido de que não pode, digamos, as concessões judiciais têm crescido a uma taxa completamente fora de controle. Quer dizer, realmente mostrando que para a sobrevivência deste programa é preciso muita responsabilidade fiscal. Eu acho que com uma boa comunicação, com coragem, com transparência e com muita honestidade, é possível transmitir isso mesmo em ano eleitoral. Eu acho que é fundamental fazer isso. O Brasil não pode mais, sob pena de realmente quebrar, o Brasil não pode mais deixar de ter critérios bastante rigorosos para os seus gastos. E repito, ainda que ninguém está falando para acabar com gastos sociais, simplesmente para mantê-los sustentáveis, eficientes, para realmente atingir aqueles que precisam e não, por uma falha administrativa ou de fiscalização, acabar distribuindo recursos sem que esses recursos estejam sobrando e comprometendo a sobrevivência do próprio programa. Portanto, essencial nesse momento, pelo menos fazer uma revisão robusta desse cenário do BPC, levando em consideração Sem que ele é dúvida. necessário. Para usar o termo da Receita Federal, Muriel, uma malha fina no BPC para verificar o que nós já temos até, e você colocou muito bem na matéria, nós já temos os fatores que levaram a esse aumento enorme. Você falou mais de 1 milhão de beneficiários em tão pouco tempo. É preciso ver o que aconteceu, por que isso aconteceu e ver qual desses fatores podem ser contidos com critérios razoáveis, com critérios de justiça social e de prioridade. De novo, é preciso técnica, coragem e transparência. Perfeito. E aproveito também para te perguntar com relação a outros programas sociais, porque a gente percebe que existe um movimento por parte do governo federal em desenvolver novos programas sociais, levando em consideração o cenário que a gente vê da população, enfim, nesse momento. E temos também um cenário de eleição se aproximando agora em 2026. E a gente sabe que é normal qualquer político fazer esse movimento de realmente tentar alavancar ou melhorar a credibilidade e principalmente aí levando em consideração a questão eleitoral, tentar aumentar a quantidade de eleitores, fazendo algum movimento aí para aumentar a popularidade.
O que a gente pode esperar diante desse aceno por parte do governo federal de que novos programas sociais vão ser feitos, vão ser liberados ou até atualizados, levando em consideração o cenário que a gente tem agora fiscal nesse momento? Olha, é preocupante, Muriel, é realmente preocupante. Eu acho que o discurso eleitoral responsável, aquele que pode realmente ajudar as famílias mais pobres, é um discurso, como eu sugeri antes, um discurso honesto, dizendo, olha, há limitação de recursos, mas nós vamos atender com esses critérios. É muito importante, coisa que não é feita suficientemente no Brasil, uma análise de custo-benefício, uma análise de qual a eficiência do programa, como que ele pode ser aprimorado, como você pode gerar portas de saída e que o programa sirva realmente para a pessoa reconquistar uma capacidade de geração de renda que temporariamente ou por uma série de razões de vida a pessoa não conseguiu. Então, isso é muito importante ser feito. Eu diria que o populismo é a maior ameaça aos programas sociais, porque o populismo promete tudo para todos e acaba não entregando, e acaba, em geral, deixando de fora aqueles que mais precisam. Então, a austeridade fiscal e programas sociais devem andar juntos. Quer dizer, cada centavo que é dado no programa social deve ser muito bem olhado, deve ser muito bem fiscalizado e avaliado para realmente garantir que esses programas tenham sustentabilidade. Porque senão o que vai acontecer é que o país vai quebrar, a gente pode voltar a uma espiral inflacionária, um endividamento excessivo, etc. E aí o conjunto de programas sociais, o conjunto da rede de proteção social, que ainda é frágil no Brasil, infelizmente, pela situação de país em desenvolvimento, isso fica ameaçado em função da fragilidade fiscal. Então, realmente não há contradição entre austeridade fiscal e apoio a programas sociais. Pelo contrário, será a austeridade fiscal que vai garantir que os programas sociais sejam sustentáveis, perenes e que realmente melhorem a vida das pessoas. Muito bem, Gésner Oliveira, sócio da GO Associados, mais uma vez, obrigada pela presença aqui com a gente, muito importante te ouvir. Muito obrigado, um grande prazer. Obrigada, uma boa tarde.